Martina, você viu o cara que discursou por 25 horas falando mal do Trump? Eu vou discursar 26 hoje. Pra quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais. Hoje a gente vai reagir a uma análise da CNN sobre essa tarifa anunciada pelo Trump pro Brasil e pro resto do mundo inteiro, porque aparentemente ele não tinha nada pra fazer. Antes da gente começar, dá like nesse vídeo, comenta aqui embaixo tarifa pra eu saber que você tá prestando atenção no que eu tô falando. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, beleza? E pra galera que tiver a fim de ter mais conteúdos exclusivos e, é claro, apoiar o meu trabalho e o trabalho da minha equipe, a gente tem o Apoia-se, que além do seu nomezinho aparecer no final dos créditos, tá? Você também tem acesso às lives que eu faço aqui no YouTube na íntegra, todas as lives. Você tem acesso a um grupo no Telegram exclusivo comigo. Você também tem acesso a um podcast por semana fazendo uma análise sobre algo do sistema internacional e as pílulas GRI, né, que são pequenos vídeos em que eu falo sobre conceitos de relações internacionais e te explico conceitos de relações internacionais. Então, é bem legal, bem completo. O link pro meu apoio está aqui embaixo, tá? E é muito importante pro meu trabalho. Então, apoiadores que estiverem assistindo, um beijo pra vocês. Vocês moram no meu coração. Bora começar essa bagaça? Qual que é o objetivo dos Estados Unidos em fazer isso? O que o Trump quer fazer agora é isolar os Estados Unidos, tá? Ele tá com essa política isolacionista que o Trump, ele tem como praxe, e essa foi uma coisa que a gente conversou, eu, a Mil e a Fernanda, de que, tipo assim, não é que o cara, ele vai necessariamente aplicar, por exemplo, uma política de imigração, de expulsar imigrantes e tal, extremamente forte o mandato inteiro. Até porque se você for comparar, né, a taxa de deportação de imigrantes dele para outros presidentes é uma taxa menor, é uma taxa baixa até. A grande questão do Trump é o discurso. E a grande questão do Trump o governo dele é para americanos. Para pessoas brancas que nasceram nos Estados Unidos, por exemplo, esse discurso dos imigrantes dele é muito mais sobre tornar a vida dos imigrantes que moram lá um inferno do que, de fato, uma questão de imigração, uma questão de... Então ele tem muito essa questão de isolar os Estados Unidos para melhorar os Estados Unidos. Então a América é para os americanos, investir na indústria local, investir nas empresas. Ele tem muito patrocínio de empresas multinacionais, mas principalmente de empresas americanas. Ele tá fazendo o showzinho dele. Vamos começar? Fernanda Manhota vem para cá imediatamente. Fernanda Manhota, suas análises. Pois é, Débora, aqui acompanhando com um olho a fala de Trump, com outro olho conversando aqui com todo o pessoal dos bastidores, diplomacia brasileira, diplomacia americana, setor empresarial. Então vamos aqui fazer um resumo do que ele falou e logo na sequência compartilhar algumas das primeiras impressões desses vários... Quem está falando, quem vai fazer essa análise pra gente, é a analista internacional da CNN, Fernanda Manhota. Atores com quem eu estou conversando aqui, conforme a gente escuta essa fala, né? Então, Donald Trump faz um anúncio dentro do que a gente já previa, ele adota as chamadas tarifas recíprocas. É bom dizer que ele esclareceu ali, ele disse, olha, são tarifas recíprocas com desconto, né? Porque não necessariamente os Estados Unidos deram ali a equivalência exata para cada um dos países. Essas tarifas recíprocas, elas vêm na direção de tentar fortalecer a indústria americana. Vamos lá, o que ela falou que isso significa e vocês vão provavelmente ver na mídia nos próximos dias, tá? Tá vendo aqui embaixo, ó, no negócio, tá? Trump anuncia tarifa de 10% sobre o Brasil. É de pelo menos 10%, porque isso aqui ainda vai ser ajustado com algumas variáveis que provavelmente vão ser anunciadas em breve. Enfatizou dois setores em particular, das montadoras, inclusive convidando ali um representante de Detroit, né, conhecida área da indústria automotiva, para falar, e também falou muito sobre o impacto que isso vai ter na competitividade tecnológica dos Estados Unidos. Não deixou de mencionar o setor da agricultura, falou sobre os produtores rurais também, né, isso é importante, e claro, o tempo todo reforçando que essa é uma promessa de campanha, algo que tem a ver com restaurar a competitividade dos Estados Unidos. O Trump, ele não tá afim de expandir os seus laços internacionais. O Trump não tá afim, como faz o Brasil, como faz a China, de conseguir o máximo de gente possível para negociar com ele. Não é isso que o Trump quer. O Trump quer fazer os Estados Unidos crescerem dentro dos Estados Unidos. Essa é a tática dele. É aquilo que eu falei, de ser isolacionista, de ficar no cantinho. Sabe aquela pessoa no recreio que ninguém quer almoçar junto porque a pessoa é mala? É isso. Eu diria, quando ele passou ali a falar dos países em si,
que os países mais afetados e que imediatamente devem sentir os efeitos de forma mais dura são os países asiáticos. Esses são os países que de cara vão sofrer a maior tarifação. Então ele citou Tailândia, Vietnã, falou sobre o Japão, né? Enfim, vários desses países. Tem aliados dos Estados Unidos nessa lista, né? Não tá nem aí se é amigo, se é coleguinha, se é... Tá foda. O interesse dele, nesse momento, é fazer com que os Estados Unidos cresça nacionalmente, né? Dentro do país. Se isso vai, de fato, acontecer ou não, é outra parada, né? Mas isso é uma tática. Agora, o que tá acontecendo lá? E aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Taxa de popularidade Trump. Em 11 de março, ou seja, menos de um mês desde que eu estou aqui gravando esse vídeo, a desaprovação, ô seu filho da puta, sai fora, a desaprovação a Donald Trump supera o índice de aprovação pela primeira vez desde a posse. Ele alcançou, né, níveis de impopularidade muito grande, porque querendo ou não, essa política dele, né, ela acaba aumentando os preços dentro do país de tudo que é importado. E os Estados Unidos importa muita coisa. Querem uma imitação do Trump? Eu vou mostrar pra vocês. Eu não quero saber dos outros países. Eu só quero saber do meu rabo laranja e como o meu país vai crescer. Eu não quero amigos e eu vou taxar todo mundo. Gostaram? É basicamente isso. Eu quero aplausos, tá? É isso. Obrigada. Citou alguns aliados e nesse momento ele até fala, né, que as medidas são para amigos e inimigos, deixando claro que não haveria essa discriminação, que inclusive muitas vezes a frustração com os amigos é... Os Estados Unidos, ele não discrimina. Ele é filho da p... com todo mundo, entendeu? Inclusive com os amigos deles. Ô, mundo bom que a gente vive. É maior, segundo a visão dele, e aí nesse momento cita particularmente União Europeia, Austrália e outros países. Agora, chegando aqui no nosso quadradinho, né, no quadradinho do Brasil. O Brasil foi citado na lista. Olha, a posição só um pouquinho, que o Brasil Fernanda ali... Manhota, só um pouquinho. Deixa eu só ver se ele tá indo embora, ele falou alguma coisa ali com o público. Vamos só ouvir um pouquinho? Acho que ele tá saindo, desculpa, Manhota. Foi embora. Então tá bom, é porque ele se comunicou ali com o público, mas já foi embora, acho que era uma despedida. Era o tempo para eu atualizar minhas conversas aqui, ver o que estão dizendo as nossas fontes. Então foi tudo certo. E eu ia justamente chegar no Brasil, né? Eu ia dizer que o Brasil foi mencionado. Ai, gente, e o Japão? Né, que tomou uma bomba nuclear depois da Segunda Guerra, aceitou a ajuda dos Estados Unidos, né, falando assim, não, agora nós vamos ser amigos de vocês, aceitem a gente, deixe a gente construir base militar no seu território, nós vamos ser amigos. E agora estão tomando tarifa. Tá vendo, gente? Quando vocês se sentirem trouxas, podem só pensar no Japão, para eles tá pior. Como já era de se esperar, na tabela apresentada ali, na versão física e agora já disponível na página da Casa Branca, o Brasil está ali em 15º, né, entre os países que são listados. Chegou a ser mencionado conforme ele ia percorrendo a tabela. Mas... Ó, vamos lá. Essa aqui é a tabela. Tá, primeiro lugar a gente tem a China, acho que pra surpresa de ninguém. Ah, não tá em ordem. A gente tem China, União Europeia, Vietnã, Taiwan, nossa, até Taiwan, caramba, Japão, Índia, Coreia do Sul, Tailândia, Suíça, Indonésia, Malásia, Camboja. Meu Deus, eles não pouparam ninguém. O que os Estados Unidos quer taxando Camboja? O que eles têm que os Estados Unidos pode querer, sabe? E uma taxa alta, velho. Que porra é essa? United Kingdom, né, Reino Unido, África do Sul, Brasil com 10% aqui, Bangladesh, Singapura, Israel. Isso definitivamente não tava na minha carta do bingo. Não tava. Filipinas, Chile, Austrália, Paquistão, Turquia, Sri Lanka, eu acho que isso aqui é Colômbia, mas tá tampado. Peru, Nicarágua, gente. Por que eles estão taxando a Nicarágua, véi? O que a Nicarágua fez? Mentira, óbvio que tem um motivo pra taxar Nicarágua, mas não pro Trump taxar Nicarágua. Noruega, Costa Rica, Jordânia, gente, a Jordânia, República Dominicana, Emirados Árabes Unidos, Nova Zelândia, Argentina, Equador, Guatemala, Honduras, Madagascar, Mianmar, gente. Mianmar não tem nem PIB direito. Mianmar não tem nada no Mianmar, gente.
Coitado do Mianmar. Tunísia, Cazaquistão, Egito, Arábia Saudita, El Salvador, Laos, Botsuana, Trindade e Tobago e Marrocos. Pra você taxar Trindade e Tobago, é porque o negócio tá feio. Tabela que a gente tem em tela agora, né, também compartilhada pelas redes sociais. E veja só, em relação ao Brasil, o que se... Por que Madagascar tá com 93% de tarifa? Alguém sabe explicar o que Madagascar fez? O Trump odeia os pinguins de Madagascar, só pode. O Trump é aquele povo, sabe? Que brigou com os pinguins de Madagascar porque eles eram muito fofos. Isso aí é uma referência que, ó, só algumas pessoas vão pegar. Apresenta ali é que o Brasil adota, em relação aos Estados Unidos, algo em torno, né, de uma média de 10% de tarifas e que, portanto, o Brasil vai ser taxado também em 10%. Isso para nós, viu, Yuri e Débora, é uma notícia, digamos, menos pior do que se imaginava. É claro que ainda assim onera o nosso produto, enfim, aquilo que a gente vende, mas é bom dizer que nós ficamos na base mínima utilizada pelo governo americano nesse anúncio, né? Então, mas se você fosse perguntar antes para bolsonarista, o mundo estava acabando. Trompetas do apocalipse o que o Trump vai fazer com o Brasil. E aí, quando eu digo que o Lula sabe fazer negócio internacional, as pessoas falam, não, está puxando o saco. Eu sou fã do Lula do Velho Testamento. Eu já falei isso várias vezes. O Lula do Novo Testamento, eu acho ele um pouco bundão. Entendeu? Agora, ele sabe fazer negócio internacional. Eu admiro ele pela capacidade nas relações internacionais. Isso é inegável, tá? Saibam, isso aí é saldo do Itamaraty, tá? A gente recebe pouca taxa, é saldo da diplomacia brasileira que é muito bem feita. Então, o Brasil foi taxado, digamos, na base mínima. Essa base mínima utilizada também acompanhada, digamos, de um silêncio no que tange ao Brasil particularmente, né? O presidente Trump foi citando alguns países e comentando sobre esses países no decorrer da leitura da tabela, inclusive fazendo ali algumas críticas veladas e tal. Passou reto no Brasil, não falou nada sobre o Brasil, o que a nossa diplomacia, o nosso setor empresarial, eu diria para vocês aqui nas redes, estão comemorando, né? Às vezes, ser irrelevante também é bom. Às vezes, não ter grandes inimigos tem suas vantagens. Entendeu? Ah, mas aí a gente não se envolve em nada importante, a gente não ganha dinheiro. Mas às vezes também, né, traz alguns benefícios para o Brasil. Infelizmente, essa é a verdade. Só para concluir, eu queria dizer isso porque me parece importante, é que ainda existe uma falta de clareza sobre como vão se impor essas tarifas, tá? Uhum. Tanto no Itamaraty quanto no setor empresarial existem divergências de abordagem, então ninguém sabe se os 10% são em cima das tarifas já operantes hoje, se são 10% somados a uma tarifação geral de 10%, que também já estava sendo discutida. Então ainda vai ter que sair um fact sheet, como a gente costuma dizer, da Casa Branca, para esclarecer esse cálculo. Tem uma divergência enorme. Até porque esperar que o Trump explique um negócio direito é demais, né, galera? Vamos combinar? Vocês estão querendo demais desse homem aqui, laranja. Nem pra saber usar uma gravata, né? A gravata toda torta. E mesmo dentro do governo. Mas a mensagem é que talvez foi menos pior do que se imaginava, viu, Débora e Yuri? Beleza, legal. Essa foi a análise dela, né? Basicamente falando que não foi tão ruim. E agora, a gente vai entender um pouco sobre essa lógica agora dessas tarifas. Essa aqui é uma análise do UOL. E quem vai fazer a análise, pelo que eu entendi, é esse Pedro Rossi aqui, economista, professor da Unicamp. Bora. Boa noite. Qual o impacto disso para os produtores brasileiros, para o agronegócio, enfim, de uma maneira geral, para o Brasil, pelo menos 10%, né? Para os carros, por exemplo, a taxação de 25%. Boa noite. Olha, que é aquilo que a gente tinha falado, né? Que pelo menos 10% seria aplicado. Boa noite, Diego. Prazer estar aqui. Olha, é um impacto grande. Eu acho que do ponto de vista histórico, a gente está vendo um enterro da globalização enquanto ideologia, enquanto período histórico. Tem símbolos na fala do Trump que são muito ilustrativos disso. Ele coloca um trabalhador de Detroit para falar mal do Trump, do Reagan. Ele mesmo fala mal do NAFTA algumas vezes, ou seja, aquela imagem dos Estados Unidos enquanto guia do livre comércio, etc., isso está enterrado, acabou isso. Agora, a resposta é totalmente anacrônica. NAFTA, para quem não sabe, é a União do Atlântico Norte, que é a união econômica e política, em alguns termos, de México, Estados Unidos e Canadá.
porque não aponta para o futuro, ele volta para trás. A ideia da indústria automobilística como guia do desenvolvimento do emprego, isso é coisa da segunda revolução industrial. E depois o propósito final, que ele deixa claro no fim da fala dele, quando ele diz que nós vamos ter a maior redução de impostos da história americana, é justamente usar o comércio para financiar a redução de impostos. Então ele está voltando aí para o século XIX, quando sequer os países tinham desenvolvido um sistema tributário para taxar a renda, para taxar internamente, e se financiavam basicamente via comércio exterior. Então, do ponto de vista histórico, é uma fala significativa, que mostra que, de fato, a gente está vivendo uma transição para um outro sistema, é um mundo em crise, em desarranjo permanente. Aí a gente tem toda uma questão de crise do capitalismo, né, que é muito difícil a gente entrar em poucos detalhes, mas esse isolacionismo que o Trump está forçando aí aos Estados Unidos também é uma medida velha, tá, galera? Já tem muito tempo que uma potência mundial não fazia isso voluntariamente, né? A gente teve um isolamento, por exemplo, da Rússia, do sistema internacional durante a guerra, mas não foi voluntário. O caso brasileiro, o impacto vai ser significativo, viu? Porque vários, apesar da taxa ser 10%, enquanto outros... Aliás, um detalhe, aquele quadro lá está tudo manipulado, aqueles números. Porque o detalhe que aquele quadro traz é que aquilo são as tarifas e manipulação de moedas, ou seja, manipulação cambial. Isso, para calcular desalinhamento cambial, meu caro, você precisa de várias hipóteses. Então, tem umas taxas ali que não faz nem sentido. 97% e coisa do tipo. Então, tá tudo manipulado. E o Brasil... Jesus, gente, como que pode? Eles não conseguem fazer nem um quadro. Como que esse cara é presidente do país? Do país mais poderoso do sistema internacional. O Brasil tem a menor taxa, que é 10%. Agora, muitos dos produtos brasileiros, pega o caso de derivados de aço e coisas do tipo, tem tarifa zero. Ou seja, vai ter um impacto significativo também no caso brasileiro. Tá. Então vamos aguardar os detalhes e avaliar. Então, tipo assim, não é que 10% não é um absurdo, mas quando você tem zero passar pra 10, aí é um babado, entendeu, galera? Como que vai ser a resposta do governo brasileiro. Aliás, Pedro. Sakamoto, você vai fazer pergunta, né? Mas o quadro parecia um quadro de padaria daqueles, né? De açougue com os números tudo muito improvisado. Mano, sim, quem fez aquilo? Eu tenho certeza que foi, tipo assim, um funcionário da Casa Branca tava no dia de levar o filho no trabalho e falou: Filho, vou te dar um trabalho muito importante. E aí saiu esse quadro. Pisado, o pessoal tá colocando aí na tela. Desculpe, vai lá, Sakamoto. Não, ô Diego, isso aí você tá sendo deselegante com as padarias e com os açougues, porque Perdão, padaria. se você erra número de padaria e de açougue, a clientela não volta. Vamos lembrar bem isso. Pedro, boa noite. Qual que é a possibilidade, a gente vai estar discutindo isso, né, nos últimos dias, porque ele fala o seguinte também, ele fala, não, tudo isso aqui vai reduzir a inflação, porque no final das contas vai ter mais... Ele faz uma maçaroca de coisa, diz que isso vai forçar com que as empresas criem empregos nos Estados Unidos, ou seja, você vai, no final das contas, vai correr leite e mel no meio-fio das grandes cidades do Centro-Oeste, do Rust Belt, do Cinturão da Ferrugem e tudo isso mais. Qual que é a possibilidade do contrário acontecer? Né, de ter no curto prazo um pico inflacionário que atinja a classe trabalhadora nos Estados Unidos? Olha, Sakamoto, é total. Essa é de fato o que vai acontecer, porque a gente não cria setores econômicos do dia para a noite, só porque levantou uma tarifa aqui e outra ali. Os setores econômicos dependem de uma história. E ainda assim, pega o caso da indústria automobilística. É um setor que tem muita penetração de importados. Por mais que você consiga trazer indústrias para os Estados Unidos, trazer de volta, como é o plano dele, ainda assim, vários elementos, vários insumos dessa indústria vão ser importados. Então, se ele está em guerra comercial, a chance disso dar certo, ou seja, dele de fato colocar de pé uma indústria automobilística competitiva, que gera emprego, etc., etc., é nula. Perfeito. Ou seja, o impacto de curto prazo é inflação, e é desemprego, e é recessão. Eu diria até, há um risco de uma recessão global por conta disso. Porque os impactos vão ser grandes, e os impactos não vão ser de país a país, eles vão ser, como eu ouvi a Carla falando, Pra galera que ficava me enchendo o saco nos comentários falando assim: ai, Martino, mas o cara nem é presidente do seu país, por que você tá falando
falando tanto dele. Ai, a galera é idiota, fica acompanhando a eleição dos Estados Unidos como se fosse do Brasil. Entendeu agora, seu tonto? O que os Estados Unidos faz influencia a gente aqui. Inteligência rara. Toda vez que eu recebo um comentário desse, eu sinto que o meu QI abaixa, mano. Eu sinto que o QI de todas as pessoas, com um raio de 100 metros de distância, abaixa. Quando tem um idiota que vai nos meus comentários e faz esse tipo de comentário. Um rearranjo no comércio internacional e o Brasil vai sofrer efeitos indiretos também. Da produção chinesa que ia para os Estados Unidos e agora vai para os terceiros mercados, vai para a Colômbia, que é um mercado que o Brasil exporta. Então, o produto brasileiro é deslocado da Colômbia. Ou o produto chinês vem direto para cá. Ou seja, haverá um rearranjo em meio a essa guerra comercial. Então, do ponto de vista interno, não é uma medida eficiente. A chance de dar errado ela é total. E do ponto de vista externo, isso vai causar, de fato, um rearranjo e eu diria até um caos nas relações internacionais de comércio. Professor, professor, boa tarde. Obrigada. O senhor falou sobre o termo histórico de que a gente está vendo aí o fim da globalização, talvez, né? Mas, por outro lado, o senhor acha que tem o ministro Fernando Haddad... Não acho que a gente tá vendo o fim da globalização, tá? Eu, pessoalmente, Martina. Eu acho que o que a gente tá vendo é uma retirada dos Estados Unidos do ponto central da globalização internacional. Eu acho que a gente está vendo um rearranjo dessa globalização. Porque, por exemplo, a China, que está caminhando para ser a maior potência do mundo, está indo no sentido contrário. Falou em uma entrevista recente que nós temos uma posição privilegiada até para negociar nesse momento em relação a isso. Mas eu queria perguntar sobre o acordo Brasil e União Europeia. Essa atitude do Trump, na sua avaliação, tem chance de ajudar esse acordo Brasil-União Europeia ou não? Ou o senhor acha que a globalização realmente caminha para o seu fim e vai ter esse rearranjo, mas não necessariamente ajudaria o acordo Mercosul-União Europeia? Alguém mandou aqui no chat, BRICS. Sim, galera. Não ajuda só o Mercosul, mas vamos ver a resposta dele. Carla, a ideia de uma globalização econômica que veio à tona na década de 80 e 90 para nós, na América Latina, ela é uma ideia muito forte, onde a liberalização comercial, curiosamente, os Estados Unidos começa abaixando suas próprias tarifas, porque tem setores muito competitivos, e forçando os outros países a ir baixando tarifas, né? Bilateralmente e pelas instituições multilaterais. O que o Trump está fazendo é justamente enterrando todo esse sistema. Eu até acho que a globalização, enquanto sistema, enquanto período histórico, ela termina lá em 2008 com a crise americana. E o que a gente está vivendo hoje, de lá para cá, vamos dizer assim, é um período de transição para uma coisa que ainda não nasceu. Como foi a década de 20 e 30 do século passado, como foi a década de 70, quando o mundo transitou de um modelo de organização social onde o Estado guiava a economia, era um mercado extremamente regulado. Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer no sentido de vai chegar um ponto que a globalização econômica, no sentido de lógica de produção de trabalho, lógicas de vantagens comparativas e tudo mais, não vão mais fazer sentido, porque o nível de tarifas e o preço para você exportar determinado produto, ele já não vai mais fazer sentido. Então a globalização no sentido econômico da coisa, sem contar, né, várias coisas que envolvem a exportação de multinacionais, construção de fábricas em outros países, acho que tem muitas questões pra gente abordar aí. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Para justamente a globalização enquanto modelo econômico e financeiro comercial. Eu acho que a gente está vivendo uma crise desses modelos. E o Trump, ele é sintoma dessa crise. Mas outros países também já vinham aplicando. Isso é importante também. O Trump, ele não é o causador disso que a gente tá vendo. Ele é o sintoma. Um cara como o Trump chegar no poder, não é ele que tá fazendo isso tudo. Ele é o sintoma. Ele é o resultado, né? O produto. Isso, né? E aí o caso do acordo Brasil-União Europeia, eu acho que ele vai ser repensado, porque os parâmetros são outros agora. Os países vão reagir. Essas reações, elas eventualmente vão escalar. Isso pode, de fato, se tornar uma guerra comercial ou não. Então, eu acho que, de certa maneira, dificulta pela incerteza que esse dia da liberação, como ele nomeia, gerou no mundo de hoje. Então, do ponto de vista diplomático, a gente não sabe mais nada. Como cada país vai reagir a isso e quais as consequências que virão em seguida.
Pode haver recessão nos Estados Unidos, Pedro? Olha, eu acho possível, eu acho muito possível. Aliás, o Trump veio mudando o discurso nos últimos meses, hoje ele fez um discurso mais otimista, mas ele vinha admitindo que haveria impacto, que esse impacto eles iam aguentar, que seria de curto prazo, e eu acho possível que esse ano ainda os Estados Unidos tenham uma recessão, porque são medidas que têm um impacto de curto prazo, não são medidas que demoram muito para fazer efeito. Então, do ponto de vista macroeconômico, a inflação, aumento de preços, e isso tem encadeamentos, redução do poder de compra, redução da demanda, redução do emprego, recessão. Ô Pedro, tem a gente tem visto, como eu comentei, tá tendo uma profusão grande de análises nos Estados Unidos, no Brasil, na União Europeia, exatamente porque ninguém sabe qual que é o tamanho do impacto ou para onde vai essa grande reorganização global dos mercados, né, com tudo isso, e principalmente das cadeias de suprimento. Né, você mesmo colocou, né, a China, ela, reduzindo o comércio com os Estados Unidos, vai comercializar, vai inclusive exportar mais para outros países, vai bater de frente com o Brasil em alguns pontos, a agricultura brasileira ela acaba ganhando frente, mas o Brasil, por exemplo, exporta muito avião, peça de avião também, carro, produtos também com valor agregado. Corre o risco, né? E aí é o seguinte, o governo Lula está tentando, colocando em prática algumas ações para tentar reindustrializar o Esse Leonardo Sakamoto é economista ou cientista político? Mestrado e doutorado em ciência política, sabia? Ele fala igualzinho cientista político. país. E corre o risco de que esse rearranjo global e essa demanda por matéria-prima e por alimentos por parte do Brasil, exatamente porque os Estados Unidos também é um grande produtor de alimentos de matéria-prima, sai um pouco do jogo por causa das brigas, o Brasil é demandado. Qual é o risco desse processo de reindustrialização do Brasil acabar ficando de lado e a gente de vez se tornar uma plataforma de exportação de material primário de uma vez? Falar assim, ok, vai ser isso mesmo. Sakamoto, eu acho que tem riscos e tem oportunidades também. Do ponto de vista dos riscos, eu vejo um fenômeno parecido com o que aconteceu depois da crise de 2008, que se manifestou em 2009, com a grande recessão, principalmente nos países centrais, e a redução da demanda por importações de Europa e Estados Unidos acabou gerando uma desindustrialização no Brasil, porque a China continuou produzindo o que produzia sempre, e reordenou, realocou esses produtos para o resto do mundo, onde ainda havia crescimento e mercado. Então, o Brasil perdeu muitos mercados, chamados terceiros mercados, para a China, e a própria indústria brasileira ela foi, de fato, muito afetada por esse rearranjo que aconteceu ali, por conta, principalmente, da entrada dos produtos asiáticos, em particular dos chineses. Agora, onde eu acho que tem oportunidades. Então, veja, uma guerra comercial onde os países exportem menos para os Estados Unidos, eles vão tentar colocar esses produtos em outros países. Então, aí a gente vai taxar esses produtos ou não? Aí vem a questão da guerra comercial. Ou vai entrar tudo isso e a gente vai absorver e a nossa indústria vai sofrer. Agora, também tem possibilidades. Vocês entenderam a lógica dele, né? Estados Unidos fecha o mercado, ou pelo menos já não tem mais um mercado que consegue receber essas coisas, porque essas coisas acabam ficando muito caras por causa das tarifas. Então, Estados Unidos se perde como cliente. Perfeito? Perfeito. Dito isso, tudo que ia para os Estados Unidos, os países vão tentar realocar. Então, assim, a China vendia 100 bonequinhos de pelúcia para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não está recebendo mais, não está valendo mais a pena para a China vender para ele. Então, a China vai tentar vender esses 100 para outros países. 50 para a Índia, 25 para o Brasil, 25 para a Rússia, por exemplo. Só que qual que é o problema? O ursinho de pelúcia da China é muito mais barato do que o brasileiro. Não existe competição. Se ele recebessem esse ursinho aqui, a indústria de ursinhos de pelúcia do Brasil ficaria desfalcada. Por quê? Pô, o Brasil não consegue produzir um ursinho de pelúcia tão barato quanto a China consegue. Então, as pessoas vão querer comprar o da China e a indústria brasileira fica desfalcada. Qual que é o jeito do Brasil evitar isso? Tarifa. Ah, entenderam? É isso que é o medo de começar uma guerra tarifária. Porque os estados vão aplicar tarifa em tudo quanto é lugar para conseguir proteger a própria indústria e o negócio vai ficar louco. Para que isso não aconteça, é necessário uma lógica de cooperação internacional e uma lógica de negociações
econômicas muito complexa. Os países vão ter que conversar muito, vão ter que cooperar muito para que isso não vire uma guerra de tarifas. E o que o professor está defendendo aqui é que essa cooperação ela já passou do momento dela, né? A gente já não está nem mais no sistema globalizado. Então, que muito provavelmente, né, isso vai sim gerar um desbalanço e uma recessão mundial, porque aumento de tarifas vai desestabilizar, né, as relações com o mundo inteiro, do mundo inteiro internamente, entendeu? Enfim, doideira. Oportunidade. E eu olho muito para o Mercosul, em particular, para a América Latina em geral. Ou seja, a oportunidade é aprofundar a integração latino-americana. Integrar, fazer essa cooperação para que, pelo menos entre nós, entre latino-americanos, não exista essa guerra tarifária. Diante de um rearranjo global e diante... E por quê, Martina? Porque a América Latina é cheia de recursos, alguns países têm uma indústria bem capacitada, tá? Mas principalmente produtos de menor valor agregado, né? A gente produz pra caramba, tem muito dinheiro circulando, tem proximidade geográfica, então é fácil exportação e importação. As lógicas diplomáticas são próximas, acho que é nesse sentido que ele quer dizer. Eu vou deixar ele terminar de falar. De restrições dadas pelo comércio internacional. Ou seja, a gente tem complementariedades, a gente tem mercados e estruturas produtivas que podem, de fato, se beneficiar mutuamente, e é muito possível que a gente possa avançar em acordos que beneficiem a região, eventualmente até respondendo em conjunto a essa guerra comercial e não individualmente ou bilateralmente. Mas, de alguma maneira, Pedro, isso pode ser positivo para o Brasil, tendo em vista que as taxas, né, elas ficaram menores do que para países asiáticos, por exemplo. O Brasil pode ganhar, em alguns setores, no mercado dos Estados Unidos com essa taxação mais baixa? Olha, eu não vejo a taxa mais baixa como necessariamente um benefício. É bom que seja mais baixa, porque a gente vai sofrer menos do que os outros. Mas a gente também vai ter um impacto, como eu disse, Até porque a gente não tem a mesma capacidade produtiva que alguns países que receberam mais taxas que a gente. Mesmo com menos taxa que a China, a gente nunca vai conseguir bater a China, industrialmente. Dos produtos brasileiros são normalmente exportados para os Estados Unidos com tarifa zero, e agora vão ser 10%. A indústria automobilística também aí é generalizado, mas eu acho que há, de fato, uma possibilidade, né? Os períodos históricos de muita incerteza como esse e de rearranjo global também são períodos onde a gente pode pensar estrategicamente, né? Só a gente lembrar que o Brasil se industrializou no momento que a Europa e Estados Unidos estavam em crise. Perfeito. Lá na era Vargas, com a crise de 29. Década de 30. Década de 30 e depois a Segunda Guerra Mundial. Então, um momento de reordenamento do comércio internacional e da própria ordem, como eu disse ao início da entrevista, eu acho que a gente está vivendo, de fato, a crise de um modelo. Então, dentro da crise, é preciso pensar estrategicamente. A gente não pode ficar preso aos velhos dogmas. A gente tem que pensar, do ponto de vista estratégico, o futuro da ordem internacional e como a gente se rearranja, se locomove. É possível, sim, que a gente possa fazer substituição de importações diante de uma guerra comercial. Isso beneficiaria determinados setores, né? Então, isso é uma possibilidade. A crise traz oportunidades, né, e traz, evidentemente, riscos altíssimos. Pois é. Pedro Rossi, economista. Pedro, obrigado por nos atender, tá bom? Um abraço. Pedro, muito obrigada. Te segui no Instagram. Gostei da forma que ele se posiciona. Galera, ficamos por aqui. Eu fui fazendo alguns comentários, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários. Gente do Apoia-se, manda lá no grupo que eu vou responder vocês, tá? Mais diretamente. Pra quem tá vendo no YouTube, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dá like aqui embaixo. O link do Apoia-se tá na descrição, beleza? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!